Boa noite, boa noite. Olha aí, nossos ilustríssimos já estão aqui. Deixa eu fazer o convite. Agora, vamos lá. Olá, querida, boa noite. Tá dando pra me ouvir bem? Tá dando pra ouvir. Deu uma travadinha, mas eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Elton agora. Rapaz, não sei por que tá travado aqui pra mim. Elton, vê se tu consegue pedir pra participar, porque eu acho que o Instagram tá querendo me sabotar aqui hoje. Não tá surgindo a opçãozinha aqui de te convidar. Pois é, não sei o que é que tá acontecendo. Agora, acho que agora vai. Será que chegou aí? Agora, acho que agora foi. Vamos lá. Aí sim. Opa, agora foi. Chega a dar uma embelezada na live. Vocês, Sempre né? se vai Vocês. importar, né? Ah, Não, que é isso, meu amigo. são Tô muito seus olhos, distante, meu eu amigo. preciso chegar no seu patamar, rapaz. Que isso? Tá bem? São seus olhos virtuais, na verdade. Quem me dera. Gente, vocês estão me ouvindo bem, não? Tá dando pra me ouvir? Sim, Perfeito. sim. Bola, pausou. Mas show de bola, vamos embora, que eu acho que meu fone não conectou, mas a gente vai no, vai desse Eu tô jeito mesmo. ouvindo, eu tô ouvindo Maravilhoso. perfeitamente aqui. Tá muito bom o Então, som pra mim. então vamos embora. Chique. O Instagram, né? Só o Instagram que tá querendo me sabotar os nomes, meu fone de ouvido. Mas não tem esse negócio não, a gente vai pra porrada de todo jeito, né, não, Elton? Tem essa não, meu amigo. Aqui, calça Vamos luva embora, e vai embora. é verdade. Bom, eu vou logo dar o start aqui já. Primeiramente, desejar boa noite a todos e agradecer mais uma vez pela presença de vocês em uma live do GED. É um projeto que a gente já está tocando há um tempinho e a gente está sempre aqui tentando trazer temáticas interessantes, pertinentes para o direito desportivo. Hoje com o nosso craque, um dos caras que eu tenho realmente o prazer de chamar de amigo, que eu tenho o privilégio de aprender todos os dias. E E eu ontem eu também tenho. Ontem eu disse nas stories que ele é a enciclopédia das artes marciais. Não é porque eu gosto dele, é porque realmente o homem é literalmente um poço de conhecimento nessa área e vocês vão ver isso hoje. Hoje eu A estou na honra companhia de nossa. Júlia, né, Júlia? Hoje ela está na condição de estreante aqui, vai mediar junto comigo. Seja bem-vinda também, Júlia. É um prazer gigantesco ter você aqui conosco, uma pessoa maravilhosa, sempre simpática e disposta a ajudar todo mundo. Então, meu querido Elton, eu já fiz as honras, já falei sobre você. Então, eu quero que você traga um pouco para as pessoas, para quem ainda não lhe conhece, o que é que você faz, qual é o seu currículo e se você já quiser trazer um pouquinho da introdução do que você pretende falar aqui, essa parte dos esportes de combate que é tão apaixonante, sobretudo quando a gente lhe escuta falar. Amigo, olha, eu fico assim até, vou falar assim, quase que intimidado com a sua introdução de tão, entendeu, lisonjeado que eu fiquei com as suas palavras. Mas assim, é recíproco essa admiração que eu tenho por você, pela Júlia, por todo o GED, né? Um grupo que a gente aproveita para estudar bastante, se aperfeiçoar no conhecimento. E grande parte daquilo que hoje eu julgo saber sobre o direito desportivo eu devo a vocês, porque aprendo muito com vocês no meu dia a dia. Então, acho que o GED, nesse ponto, ele é crucial para mim no meu aprendizado no direito desportivo. E a tendência é a gente estar sempre melhorando pela busca que a gente tem em relação
a esse nosso amor, né, pelo direito do desporto. Então, eu sou advogado trabalhista e desportivo e tenho ênfase em esporte de combate, busco mais um pouco essa área de esporte de combate, não porque eu acho que é uma área que é necessária, que há a necessidade da gente ter um olho mais voltado para ela por conta vamos dizer assim, da precariedade de algumas atividades, de alguma modalidade do desporto, enquanto a área de combate, mas é porque eu gosto de fato. Então, para mim, essa busca é uma coisa pessoal, muito mais pelo que eu tenho, né, pelo que eu tenho de apreço pelas artes marciais. Já entregando, eu me considero um artista marcial, eu sou um praticante de artes marciais, então esse é o meu vou falar, é o meu mote, né? Aquilo que eu realmente me dedico, dia a dia que eu estudo, dia após dia. Então, eu me considero uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço e daí que eu tiro meus conhecimentos. Eu busco meu conhecimento através disso. Desde já quero agradecer o convite de vocês, né? Um convite do Mário e da Júlia, para mim, não é um convite, é uma condição coercitiva com força liminar. Então, não poderia deixar de comparecer, né? Não poderia nunca deixar de comparecer a um convite de vocês, de comparecer a uma live ainda mais capitaneada por vocês. E vamos que vamos seguir com os temas aí, que acho que tem muita coisa boa para a gente falar. Júlia, rapidinho, antes de tu dar o start, é porque eu recebi uma comunicaçãozinha aqui no ponto dizendo que tá dando um retornozinho no áudio. Eu vou colocar um outro fone aqui, porque pode ser que o problema esteja sendo comigo. Aí a gente sabe que a turma tem uma experiência de ruídos a live todinha, aí fica bronca, né? Deixa eu só... Eu acho que agora melhorou, porque eu tava sem fone, Mário. Então, acho que era eu mesmo. Pode ser eu, querida. Não sei. Será que agora melhorou? Se alguém tiver como dar uma... Não, pra mim tá tranquilo. Não tô escutando não, gente. Tá tranquilo? Tá dando retorno, alguma coisa assim? Não, tudo certo, né? Tá perfeito. Pra mim tá normal agora. Mais que essas duas belezas tá tudo aí, bem. tá melhor ainda. Pronto, maravilha. Júlia, toca o barco, Júlia, que agora a bola tá contigo. Então, beleza. Elton, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Mário, muito obrigada também por estar compartilhando comigo essa live. Obrigada também a todo mundo que está assistindo. Elton, a gente queria saber se você poderia começar a live introduzindo um pouco a história do UFC. Eu acho que existe muita gente hoje que tem interesse nessa área das artes marciais mistas, mas ainda não entende muito bem a história, como o UFC chegou onde ele chegou hoje. Eu mesma sou uma aprendiz, uma super aprendiz, super iniciante na área do UFC, na área das artes marciais mistas. Então, se você puder iniciar falando um pouco, contextualizando historicamente o UFC pra gente, para todo mundo que está assistindo. Gente, tirei meu fone aqui porque eu acho que é o meu que estava dando retorno, tá? Por isso que eu não estava ouvindo problema no de vocês. Deve ser isso. Bom, escutei direitinho, Júlia, tá perfeito. O áudio aqui tá ótimo. Vamos lá. Para a gente falar da história do UFC, a gente precisa primeiro fazer um retorno, na verdade, aquilo que a gente considera como história das lutas, né? Nem das artes marciais. Muito antes da gente falar de artes marciais, a gente tem que falar daquilo que a gente considera hoje como luta, para depois entender o que são esportes de combate. Então, basicamente, o homem sempre lutou. Uma coisa que a gente precisa botar na cabeça, nós temos a luta dentro de nós como uma coisa biológica. O homem tem o instinto de defesa que está arraigado nele, pela questão biológica que eu já manifestei. E enquanto essa questão foi, digamos assim, difundida ao longo do tempo, porque o homem começou usando ela como uma parte puramente de defesa, ele precisava se defender dos predadores naturais, das pessoas, enfim, de quando ele precisava se defender do próprio meio ambiente, né? Então, vamos falar assim, dos animais selvagens, desde a época da antiguidade, quando o homem ainda era pré-histórico, por assim dizer. Então, por conta dessa necessidade, o homem já convivia com a luta desde que ele se entende praticamente, né? Desde que nós não entendemos o começo da existência da humanidade, vamos dizer assim. Então, como é que levou isso acabou virando luta? Em que momento isso acabou virando o que a gente chama de luta em relação ao esporte de combate? O homem lutou pela sobrevivência, mais tarde por ocupação de territórios e depois começou a lutar até para poder acasalar, né? A mulher buscava, naquela época, um homem mais forte que podia defendê-la. Então, o homem brigava, às vezes, para poder ficar com uma mulher que ele pudesse considerar até que fosse capaz de procriar, gerar mais filhos, enfim. Aquele era o conceito que o homem, no conceito que a humanidade, na época, que as tribos, vamos dizer assim, tinham como sociedade para continuar existindo, né? Continuar aumentando. Então,
a partir de um certo momento, essas tribos foram criando técnicas, né? Uma após outra, foram criando técnicas, foram desenvolvendo técnicas mais apropriadas para o combate, seja armado ou desarmado, né? E mais tarde isso se converteu no que a gente hoje chama de artes marciais. Então, nós tivemos assim tribos que já tinham desenvolvido algumas técnicas de combate, então elas foram passadas de geração para geração e geraram o que a gente hoje chama de artes marciais, muito antes da gente chamar de artes marciais. Por quê? Porque esse conceito artes marciais, ele vem do deus Marte. Quando os romanos que batizaram o deus Marte, o deus Ares, que era o deus da guerra de Marte, eles já converteram essa expressão para marcial, porque eles queriam dizer que eram artes de guerra, né? Só que até antes da gente chamar de artes de guerra, a gente precisa lembrar o seguinte, que o homem pré-histórico, até por uma questão de competição, e aí entra a questão da competição, entra aquilo que a gente chama de jogo na competição, ele já precisava, já praticava, já competia, já lutava, né, um com o outro homem, às vezes da mesma tribo, às vezes de tribo diferentes, para se testar, de certa forma, apenas por uma questão daquilo que a gente conceitua do jogo, apenas por uma questão de sobrepujar um outro ser humano para provar que ele era superior. E aí a gente começa a colocar o conceito do esporte, né? Já havia uma competição, eu sou melhor, eu tento ser melhor que você, tento mostrar que a minha técnica é melhor que a sua, né? E aí, mais tarde, esse conceito foi sendo trabalhado, foram criadas competições mais avançadas, e a gente chega naquilo que é considerado a gênese do que a gente entende hoje por artes marciais mistas, que gera o UFC. Essa gênese veio do que chamavam, na época, de pancrácio, que era o esporte grego, que na verdade era o esporte de combate, e o esporte, na época, mais importante, o esporte olímpico mais importante na Grécia, o pancrácio. Então, o pancrácio, ele tinha regras muito parecidas com o que a gente hoje chama de luta olímpica nas próprias Olimpíadas, né? Que seria o wrestling olímpico. Então, o pancrácio, na época, era uma competição bastante, para dizer o mínimo, bastante selvagem. Você competia num fosso, as pessoas eram cercadas de óleo, tinham que se besuntar em óleo, né? E eles tinham que lutar usando técnicas de submissão ou de agressão física, que seria combate ao choque direto, né? Uma questão de combate mais direta, que seria o choque mesmo de mãos. E muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, isso levava os competidores ou o competidor a óbito, né? Também não era incomum que os outros competidores que venciam morressem, porque os ferimentos, às vezes, eles eram letais para ambos os lados e as pessoas acabavam vencendo, mas não sobrevivendo. Então, isso era muito comum. Até porque eles envolviam uma questão de, vamos dizer assim, de honra pessoal, que as pessoas não poderiam, o guerreiro, na época, ele não poderia se considerar derrotado. Então, muitas vezes, ele não desistia. Quando ele estava preso em algum golpe mais perigoso, ele acabava não largando não abrindo mão da vitória e acabava falecendo, porque para ele era melhor você morrer do que você viver com aquela desonra da derrota. E aí, mais tarde, esses desafios foram, vamos dizer, extintos por conta de mudanças, né? A Grécia caiu na época e o pancrácio ele foi extinto, de certa forma. Hoje ele existe, mas de uma maneira bem diferente do que era naquela época, né? Até porque as pessoas, graças a Deus, hoje não morrem mais em combate dessa forma. E falando na questão que a gente foi se aproximando mais do UFC, foi quando os Gracie voltaram com essa questão de combates mais, vamos dizer assim, mais soltos, mais livres em relação aos estilos que você usava, né? Seria o que eles chamam de desafio dos Gracie, que foi herdado, na época, pelo primeiro professor que os Gracie tiveram, né? Que os primeiros Gracie treinaram com o Mitsu Maeda, que era o Conde Koma. O Conde Koma ensinou para eles o Jiu-Jitsu, que mais tarde eles adaptaram para criar o Gracie Jiu-Jitsu, ou o Brazilian Jiu-Jitsu. Hoje em dia o Gracie Jiu-Jitsu é um pouco diferente do Brazilian Jiu-Jitsu, eles dizem que eles têm técnicas que um lado não usa, o outro lado não usa. Então, essa já é uma discussão um pouco mais técnica em relação a isso. Agora, em relação a essa parte deles terem diferenças, né, isso aconteceu por quê? O Mitsu Maeda, que já fazia esses combates, já tinha esses combates, já costumava fazer esse tipo de combate para testar o Jiu-Jitsu, ele passou essa tradição dos Gracie, porque os Gracie sabiam que ele fazia isso porque eles observavam como é que ele fazia esse tipo de desafio, ele enfrentava alguns desafios
Ele chegou a ser desafiado, na verdade, por alguns competidores que queriam testar diferentes estilos de artes marciais, que era uma coisa que ele carregava de uma tradição japonesa. O Mitsu Maeda, pelo próprio nome, já dá para saber que ele era japonês. Ele já vem de uma tradição japonesa onde os samurais faziam esse tipo de confronto. Os samurais, na época medieval, não era incomum que algum outro samurai de uma outra técnica, de uma outra escola de artes marciais enfrentasse algum diferente, né, que era rival, e acabava que acabava levando o outro a óbito. E isso era um confronto de artes marciais. Então, os gregos, na verdade, não inventaram essa questão do confronto de artes marciais diferentes. Não inventaram. Eles apenas aproveitaram um conceito e trouxeram isso para a era moderna, para que eles pudessem aprimorar a arte marcial deles e provar que ela era superior às outras. Aí, nós chegamos na era do UFC, quando o Rorion Gracie pensa num evento assim majestoso, que envolvesse todas as artes marciais que pudessem confrontar o jiu-jitsu para que ele se provasse superior a essas outras artes marciais. Já era uma coisa que eles faziam de maneira mais velada, quando eles faziam desafios a outras academias, e quando eles venciam determinados professores muito relevantes, eles conseguiam aumentar o status do jiu-jitsu Gracie. O problema é que isso era uma coisa, como a gente falou, muito fechada ainda. Algumas pessoas tinham fitas cassete, eles mandavam os vídeos e ganhavam muitos alunos. Mas a ideia deles era promover de uma maneira muito mais consistente isso e se aproximaram de alguns promotores de boxe e acabaram tendo a ideia de criar um evento que fosse o desafio definitivo de artes marciais. Aí daí veio o nome, UFC, Ultimate Fight Championship, que seria o desafio definitivo, né? Então, o UFC nasceu por conta dessa ideia do Rorion Gracie, né? Foi um sucesso as primeiras edições, mas ele enfrentou algumas dificuldades aí por conta das polêmicas que, na verdade, elas foram provocadas pelo próprio evento, quando ele começou a propagandear, né, a se propagandear com aquela regra que diz assim, alguém pode morrer aqui, não tem regra nenhuma. Na verdade, tinham regras, né? Não podiam dedos nos olhos e tal. Golpes na virilha podiam nos primeiros UFC, tá, gente? Então não me pergunta assim, podia golpe na virilha? Podia, nos primeiros podia. Mas dedo no olho não podia. E algumas outras regras menores, a gente fala assim de regras não escritas, né? Tinha algumas que tinham que serem colocadas até para os lutadores poderem voltar, né? Nas próximas edições. Existia essa ideia, né? O evento ele foi um sucesso, principalmente em venda de fita cassete, mas ele teve uma dificuldade muito grande com as comissões atléticas por conta de uma campanha política, né? De alguns políticos bem relevantes da época, né? Como o senador John McCain, que já é falecido, ele foi um inimigo fidagal do UFC durante muitos anos. Um pouco antes de falecer, ele disse que realmente aquilo que ele fez ajudou o esporte a se desenvolver de uma maneira mais saudável e, na verdade, ajudou bastante, né? O UFC ele teve uma adaptação de regras muito, muito boa até ele virar aquilo que a gente vê hoje, que é um evento magnífico, muito por assim dizer assim, muito relevante dentro das artes marciais e onde a maioria dos atletas pretende estar. Não tem um atleta que pratica MMA hoje em dia que não queira estar no UFC, mas a gente vê outros eventos crescendo também da mesma forma e a gente sabe que as artes marciais elas estão aí para ficar. O esporte de combate dentro do através do UFC tem se manifestado de uma maneira muito positiva. Perfeito, meu querido. Você sempre traz literalmente uma biblioteca resumida em algumas palavras. Eu tentei resumir, porque a história da outra vez que a gente conversou deu 3 horas. Rapaz, o que você trouxe aqui já é encantador. E tudo que eu já ouvi já, somente a profundidade, quando a gente tem a oportunidade de adentrar um pouco mais, é realmente de encher os olhos. É muito massa a gente saber disso. Até porque muito do que a gente vê da estrutura do UFC hoje, dificilmente as pessoas sabem a contextualização histórica. Então é extraordinário você trazer isso aqui pra gente. Sobretudo com relação ao jiu-jitsu, ao histórico da família Gracie. E também, querendo ou não, sobre a influência do marketing esportivo, né, nesse meio. Porque o processo de evolução do UFC tá muito atrelado à comercialização como produto. Né? Se hoje a realidade do UFC é essa, é porque, de alguma forma, no passado, as pessoas souberam transformar ele num produto rentável. Então, é maravilhoso toda essa contextualização que você traz. Como você já bem pontuou aí, a própria história do UFC ela é atrelada a algumas polêmicas, tem algumas peculiaridades. Como a gente está na matéria das polêmicas, eu acho que é bom a gente trazer aqui a temática de Bron, não é isso? Que é um lutador brasileiro. Acredito que as pessoas, quem é apaixonado pelo esporte de combate, mas outras pessoas também que são admiradores devem ter acompanhado, porque foi veiculado em muitos canais.
a questão de Charles do Bronx, ele tinha um cinturão, detinha um cinturão, mas no processo de pesagem, eu acho que ele ficou por meia libra, me corrija se eu estiver errado, e aí ele terminou perdendo o cinturão, teve algumas polêmicas também atinentes ao processo de pesagem, a como aquilo ali foi estabelecido. Então, eu queria que tu trouxesse, Elton, uma história, né? Enfim, como ocorreu e quais são os desdobramentos que podem ter, quase que não sai, justamente para a gente tentar ter uma realidade, até porque é um atleta de extrema relevância para o Brasil, sobretudo na temática que a gente está abordando aqui hoje. Eu confesso que eu torço muito pro Charles, né? Minha esposa até briga comigo, porque eu faço muito barulho. Imagina se eu fazer barulho às 3 horas da manhã, quando o cara finaliza o outro com o mata-leão. Então, eu fiz isso umas 3 vezes, né? Porque nas últimas vezes ele finalizou com o mata-leão. Na verdade, nas 2 últimas. Na antepenúltima, ele nocauteou o Michael Chandler com o cruzado de esquerda. Eu disse que ele ia nocautear com o cruzado de esquerda. Então, eu também sou bom de previsão. Tá lá, até o palpite de nocaute. Então, o que aconteceu com o Charles, né? Pra gente entender. Quando nós lutamos no UFC por um cinturão, sempre que você faz uma luta, seja por cinturão, na verdade, seja por uma luta comum, você precisa, além do acordo que a gente já tem, do contrato que o lutador tem com o evento, né? Em si, o contrato com o evento, o lutador precisa assinar um termo que eles chamam de Bout Agreement, que seria como se fosse uma espécie de termo de luta, né? Na verdade, naquele termo de luta, ambos os atletas definem qual é o peso que eles vão bater naquela oportunidade, né? Em que categoria eles vão lutar, porque na verdade é isso que eles vão dizer, que categoria você vai lutar, ela está definida pelo peso que você vai bater. Então eles precisam definir qual é o peso para que eles possam se preparar para cortar esse peso. E quando você luta por um cinturão, não há essa questão da tolerância do peso que há quando você luta, entendeu? Quando luta em qualquer categoria, se não vai disputar um cinturão, se você não está um cinturão em disputa. Então, no caso do Charles, o que acontece? O Charles luta na categoria 155 libras. Quando você faz uma disputa por cinturão na 155, você não pode, qualquer categoria na verdade, você não pode dispor da libra adicional. Então, quando você vai bater o peso, você precisa bater 155 cravado, ou menos. Por quê? Porque no momento em que você assina o termo, você firma o pacto desportivo de paridade de armas com o outro atleta. Então você está dizendo o seguinte, olha, eu não vou lutar acima desse peso. Então, nós estamos concordando que cada um vai lutar dentro do peso, ou seja, vai dar um jeito dele de bater o peso, porque eles vão lutar de igual para igual. Isso no começo não era necessário. O UFC tinha torneio de peso aberto. Gente de 90 quilos lutava com um cara de 110, 120. Mas isso acabou. Entendeu? Isso acabou. Então, não existe mais esse pensamento. Existem torneios ainda por aí, pelo mundo de peso aberto, né, que chamam de open weight, mas tem no jiu-jitsu e tal. No MMA isso é muito incomum e as comissões atléticas norte-americanas elas não regulam competições nesse sentido. Existe um raciocínio bem recente agora, que o Colorado liberou uma autorização para alguns tipos de regras de torneios serem feitas por eles mesmos e as comissões atléticas aderirem. A exemplo do ONI, que você pode dar uma joelhada na cabeça do oponente quando ele está no chão, você pode, estão liberando agora o ONI para poder criar as próprias regras dele e fazer essa competição. Nos Estados Unidos, pela regra da ABC, pela regra das regras unificadas do MMA, você não pode dar uma joelhada na cabeça do seu oponente que está em posição de chão. Mas o Colorado está liberando, vamos ver como é que vai ficar. Estou entrando num assunto um pouco mais, vamos dizer assim, moderno nesse sentido. Mas, em relação à questão do Charles, quando ele vai lutar, ele se comprometeu a bater 155. Então não adianta alegar que eu estava usando uma tabela, estava usando uma tabela não, estava usando uma balança da Comissão Atlética, que a Comissão Atlética forneceu e estava descalibrada, sei lá, não foi calibrada corretamente, alguém mexeu na balança. Isso não serve de argumento, porque ele se comprometeu a bater o peso. Então, em última instância, é ele que é responsável pelo peso. Se a Comissão Atlética dá uma balança que ele usa como referência, não adianta ele dizer que isso o exime de responsabilidade de bater o peso, que ele se comprometeu a bater via bout agreement, via termo. Então, em relação a isso, não tem discussão. Agora, falando do cinturão em específico, que não sei se as pessoas já conseguiram compreender essa vamos dizer assim, compreender essa dinâmica. O UFC pode dar o cinturão para quem ele quiser.
Vamos dizer assim. Por quê? Temos exemplos de casos que o UFC pegou atletas de outros eventos que ele comprou, chegou e deu o cinturão. Falou, toma, é teu. O caso do Aldo, por exemplo. O Aldo veio, para não dizer que o UFC desfavorece os atletas brasileiros. O Aldo veio do WSC, onde ele era campeão, com o cinturão. Alguns dirão, Elton, mas o Aldo veio com o cinturão porque ele já era campeão. Ele podia ter vindo para disputar o cinturão, mas não vindo com o cinturão. O UFC foi e deu o cinturão para ele. Nenhuma comissão atlética falou, olha, não pode. Então, a Ronda Rousey, ela veio do Strikeforce como campeã do Strikeforce. Ela veio e precisou disputar não precisou disputar o cinturão. O UFC fez uma cerimônia, entregou o cinturão para ela e falou, toma, agora você é campeã. A oponente dela é que disputou o cinturão, mas ela já fez uma defesa dentro do UFC. Ela já veio para o UFC como campeã. Então, o UFC pode dar o cinturão para quem ele quiser. Então, entrando na polêmica, o UFC pode dar o cinturão para o Charles. Ele pode chegar e falar, toma, é teu. Entendeu? Por que ele não vai fazer isso? Porque hoje em dia, vamos dizer que isso afeta meio que o compliance desportivo, entendeu? Afeta o compliance da companhia. Porque você estaria dando o cinturão para alguém que não cumpriu a regra. Né? E é a regra mais básica da luta. O lutador tem que bater o peso. E dizer, e eu acho isso, e até conversei com alguns amigos meus, acho que até um está na live, Luiz, eu falei o seguinte, olha, para mim, a equipe pode ter dado uma escorregada, porque a gente não deixa na mão da comissão atlética essa questão de pesagem. Então, a comissão, a equipe tem que dar o jeito dela. Tem equipe que anda com balança debaixo do braço, toda hora está pesando. Eles não se fiam nessa balança da comissão atlética para dizer, não, peraí, tá me garantindo porque é deles, eles que vão responder. Não, cara, se o atleta não bater o peso, entendeu? Já era. Se ele não bater o peso, já era. Ele vai perder o cinturão. Não adianta dizer que pesou, que a balança estava descalibrada. Para dar vamos dizer assim, para dar uma polêmicazinha, como existia realmente falha na balança, muitos atletas naquele evento, no evento que o Charles perdeu o cinturão, ganhou a luta, mas ficou sem o cinturão, porque quando começou a luta ele deixou de ser campeão, pesaram acima da libra de tolerância. Pesaram exatamente aquilo que foi alegado que estava descalibrado, no que estava descalibrada a balança. Então, de fato, o Charles tinha razão em dizer que a balança estava descalibrada. Mas os colegas que lutaram não foram punidos por quê? Porque ninguém que ultrapassou a libra estava lutando por cinturão. O problema é que quando você está lutando por cinturão, você não tem como chegar nisso e dizer assim, olha, agora eu quero disputar, eu quero manter o cinturão porque a balança está descalibrada. Ele acabou sendo um exemplo, né? Foi o primeiro lutador que perdeu o cinturão antes da pesagem, sendo o campeão. Já tem casos de caras que não bateram o peso e não conseguiram disputar o cinturão. O próprio Davidson Figueiredo, que retomou o cinturão há pouco, ele também, quando fez a primeira disputa com o Joseph Benavidez, ele não bateu o peso. Né? Até um adversário do Aldo, um adversário do Anderson, o Travis Lutter, quando eles lutaram depois do TUF 2, se eu não me engano, que ele foi campeão e o prêmio era de lutar contra o Anderson Silva, ele também não bateu o peso. E acho que foi por muito. E o Anderson foi lá e finalizou ele, não queria nem saber. O Anderson fez uma defesa. Na verdade, não foi nem defesa, não foi considerada defesa. O Anderson teria uma defesa a mais, porque o cinturão não estava em jogo. Se o Anderson perdesse, ele perderia. Teve uma regra que eles definiram na época, né? Só que o cinturão acabou não entrando em disputa porque o Travis Lutter não bateu o peso. Então, infelizmente, dura lex, sed lex. O pobre do Charles vai ficar sem cinturão, mas com certeza na próxima ele recupera. Acho difícil ele... Vai conseguir. Doutor, para a gente continuar nessa parte falando de polêmica, mudando um pouquinho o cenário, mas ainda num cenário polêmico, eu estava lendo algum dos artigos que o senhor escreveu e a gente sabe, na questão de gênero, o UFC ele ampliou muito o treinamento de mulheres. Hoje a gente tem a presença de muitas lutadoras dentro do UFC. E eu sei que já existiu uma fala do Dana White dizendo que as mulheres elas nunca lutariam no UFC. E recentemente a gente teve um cenário que você até falou do cutucão no olho. A gente teve um ocorrido de uma luta da Viviane Araújo contra a Andrea Lee, e que o treinador da Andrea, ele disse que os brasileiros eles eram trapaceiros e sujos. Eu sei que foi uma fala xenofóbica, foi uma fala intolerante, porém xenofóbica, não machista. Mas
Não houve sanção, o doutor pode me corrigir, mas até o momento eu sei que não houve nenhuma sanção, nenhuma aplicação do código de conduta para essa fala. E também, trazendo novamente essa fala do Dana White, como o doutor enxerga a aplicação do código de conduta do UFC nesse cenário de diversidade, nesse cenário de gênero? Talvez essa fala xenofóbica, ela não teve uma sanção que deveria ter tido, porque ocorreu dentro de um ringue feminino entre duas lutadoras. Então, assim, a minha pergunta como o doutor vê o futuro para essas lutadoras dentro do UFC? E com essa falta de aplicação do código de conduta. Na verdade, eu acho que essa questão da fala, né, dele, assim, isso é uma visão dele, né, uma visão dele que a gente não tem que respeitar. Eu entendo que o atleta fala o que ele quer e paga pelo que ele fala, né? Eu falo atleta porque, na verdade, ele não é só atleta, ele é lutador também do plantel do UFC. Então, não só como lutador ele é punível, mas também como corner licenciado ele é punível pela comissão atlética. Então, a gente tem a questão do código de conduta em relação ao atleta contratado pelo UFC, que é o caso do Tony Kelly. Inclusive, ele vai lutar sábado que vem contra o Adrian Yanez. Espero que o Adrian Yanez nocauteie ele, porque ele tem a mão pesada e é bem capaz dele fazer isso mesmo. Tem nocauteado as últimas 3 lutas, ele nocauteou 3. Então, eu penso da seguinte forma: você tem como punir ele como atleta pelo código de conduta. Isso vai acontecer? Acho que não. Eu acho que não. Porque às vezes o UFC incentiva esse tipo de comportamento, não um comportamento, mas vamos dizer o seguinte: ele incentiva a forma como a gente interpreta, ou até mesmo a repercussão do comportamento do atleta, né, ou do treinador. Porque isso acaba gerando um burburinho que provavelmente a polêmica vai dar mais pay-per-view, vai dar mais views para a luta dele, que ele vai ter no próximo final de semana. Então, às vezes, isso é até, digamos assim, levado em consideração de uma maneira muito pejorativa pelo evento. E a gente já tem casos, por exemplo, o Conor McGregor pega um trolley e joga no ônibus do Khabib, no Magomedov, chama ele de russo, um monte de coisa lá, independente do como as coisas estejam seguindo em guerras aí por aí. Mas você não pode fazer isso com o atleta. Você não pode chegar, jogar um trolley no atleta, né? Ou no ônibus que o atleta está. O UFC não fez nada. Quem fez foi a própria polícia de Nova York, que prendeu o Conor McGregor e a entourage dele lá, né? Levou todo mundo, ele pagou uma indenização bem alta, né? E bem feito, que ele tenha pago. Então, assim, em relação ao código de conduta, praticamente nada. Ele já foi xenofóbico e homofóbico com alguns atletas, também nada, porque ele é um draw muito grande. Draw seria assim, ele gera muitos views, muito dinheiro, muita repercussão positiva para o evento nesse sentido de gastar, porque acaba que a gente, desde lá do Tito Ortiz, que era um lutador, vamos dizer assim, lendário na época dele, né, já tinha essa posição de ver um lutador do mal como se fosse uma coisa positiva. Até porque o UFC tem essa questão da espetacularização, que o Léo está até levantando aí, justamente por conta dessa já história que ele tem de drenar um pouquinho do Pro Wrestling, né? Porque o Pro Wrestling tem os vilões, tem os heróis e tal. Então, cada um quer escolher um personagem para ser no UFC. Acaba que ele não é só uma luta, ele acaba sendo um espetáculo também. O problema é que esse espetáculo não pode ultrapassar a esfera daquilo que a gente considera de cada um como personagem para chegar a atingir o indivíduo como pessoa, que é o que aconteceu, né? Você não está ofendendo só a Viviane Araújo, que é até uma atleta daqui de Brasília, você está ofendendo os brasileiros em geral. É o pensamento dele: brasileiros são sujos, vão trapacear. A atleta dele também enfiou o dedo no olho da Viviane Araújo naquela mesma luta. Então, né, vamos dizer que ficou ali tudo igual, né? Na luta ficou tudo igual. O problema é que quando a gente coloca isso em pratos limpos, nem a própria comissão atlética, que também, como ele é licenciado como corner, tomou nenhuma atitude, nem o próprio UFC. Então a gente acaba entendendo que, ao invés de coibir, a conduta está sendo incentivada. Alguns atletas já foram punidos, mas a gente tem grandes exemplos aí de que o UFC não faz nada. O John Jones já bateu na esposa sob efeito de drogas, já atropelou mulher grávida e está aí, esperando a próxima luta dele. Não sabe nem se vai ficar livre.
mas o contrato não foi encerrado. Por quê? Porque o UFC sabe que no momento que ele desligar o John Jones, o Bellator vai lá em contrato. Os eventos não estão nem aí. A nossa resposta é criticar essa conduta. O problema é que a gente pode criticar, mas tem muito mais fãs que não se incomodam, porque eles têm aquela visão do personagem. Ah, tá no personagem e tal. Então, assim, isso precisa amadurecer bastante para que a gente possa chegar num consenso e conseguir levar o esporte mais a sério. Eu gosto muito, mas eu acho que isso aí, ainda bem que são casos isolados, né, gente? Mas um caso isolado pode agredir demais as pessoas e acho que isso aí tem que ser proibido. Né? E também falando um pouquinho da Ronda Rousey, você viu como é que o Dana White mudou de opinião, né? Ela era um draw muito grande, ela gerava muito público e praticamente ele foi obrigado a contratá-la. E não fez nenhum favor. Não fez nenhum favor, porque ela era uma estrela. A Cyborg já brilhava no Strikeforce, só que a Ronda Rousey, como eu falei de personagens, ela era um personagem magnífico. Ela chegava lá, chamava, provocava, ela foi a vilãozona, porque ela entendeu o que ela precisava fazer. Ela entendeu o que ela precisava fazer. O problema é que ela acabou não tendo psicológico para lidar com as derrotas, né? Que é uma pessoa que foi muito vitoriosa na carreira dela, vencia com muita facilidade, os oponentes muito fácil, estava sempre comemorando. Era uma atleta de ponta, já era uma atleta olímpica, o nível dela, o treinamento dela era superior a muita gente, ela tinha aquele nível de atleta olímpico mesmo, só que o esporte, principalmente, Júlio, o esporte feminino, ele evoluiu muito rápido. Evoluiu muito rápido. Então, assim, não adiantou a Ronda ser top pela questão olímpica que ela já carregava, que as mulheres chegaram lá, chegaram junto com ela. E hoje, se ela entrar, para voltar no UFC, desculpando a expressão, ela vai entrar na chinela. Ela vai entrar na chinela. Porque as mulheres que estão lá e ela que parou de lutar, né, ela sabe que ela vai tomar atraso, porque pode ser até que ela seja competitiva. Mas pela categoria que a gente tem de mulheres, justamente a categoria dela, que é o peso do galo, ele evoluiu muito. E em 2 anos e 1 ano, uma categoria evoluiu demais, ainda mais no feminino, porque as mulheres começaram a se destacar agora. E a tendência é que elas evoluam mais rápido ainda, porque elas aproveitaram espaço e estão chegando no esporte com tudo. E a tendência é a gente ter muito mais lutadores relevantes, até mais do que os homens, né? Porque se não treinar, amigo, vai ficar para trás. Perfeito, Elton. É muito, muito importante essa temática, porque a gente sabe a dimensão e a proporção que o esporte tem, né? Sobretudo em temáticas de caráter social. E como a gente, de certo modo, nós que somos entusiastas e estamos ali vivendo o esporte, sobretudo o direito esportivo todos os dias, a gente debate muito isso, a gente cobra, querendo ou não, né, o posicionamento não só dos atletas, mas também das federações, enfim, das entidades de administração, porque a gente sabe o tamanho da influência que elas têm. E esse estímulo à igualdade de gênero, também ao combate ao preconceito, como Júlia muito bem trouxe aí um exemplo magnífico a ser colocado, é de suma importância, não só para a evolução do esporte propriamente dito, mas para a nossa evolução enquanto sociedade, porque a gente sabe que isso é inerente à nossa condição como humano, né? A necessidade da gente entender o outro como igual. Como a gente está no gancho da penalização, o nosso querido André Luiz Castanheiro, membro do GED, abraço, André, obrigado aí, meu irmão, por estar por aqui. Abraço, André. Que é voltada à temática do doping. Ele perguntou como fica a questão do doping no UFC e quem penaliza ou qual a punição. Tu tem essa pergunta dele. Excelente a pergunta. Respondo com prazer, o grande André. Vamos lá. O UFC em 2015 ele assinou contrato. Ele fazia teste, o UFC fazia teste por conta própria. Não eram testes constantes. Em 2015 o UFC assinou um contrato de parceria com a USADA. E a USADA começou a controlar essa questão do doping. Né? Estranhamente, alguns atletas caíram de performance. Gente, tem dados técnicos sobre isso, tá? Enfim, o UFC assinou com a USADA. Então, a USADA passou a controlar essa parte do doping, do antidoping, na verdade, e a USADA ela é muito severa com punições e com testes, né? Muitas vezes, muitos atletas, na verdade, contam, né, que muitas vezes eles têm a vida pessoal invadida pela própria USADA. A USADA vai em horários assim, sem avisar, né, cedo, ou tão tarde da noite, ou então chega de madrugada. Lembro que uma vez o Weidman contou que era um domingo de manhã, ele estava fazendo um churrasco. O Chris Weidman, quando era campeão dos pesos médios, foi que tirou o cinturão do Anderson. Depois o Anderson acabou quebrando, né, a perna, chutando a patela do Weidman. E aí ele falou que ele estava fazendo um churrasco e a USADA chegou, o cara da USADA chegou sem nada, sem roupa, sem nada assim, que estava identificando, aí chegou a vir fazer o seu teste. Se ele não tivesse... Se ele não tivesse... gelada que tava lá também, né, bicho? Eu acho que ele chegou para aproveitar, né? Senta aí e tal. Aí o Weidman falou...
Aí o Weidman falou assim, cara, vou ter que receber. Aí o inspetor chega, colhe a amostra e vai embora. Pegando o cara numa tendência assim dele poder estar fazendo um ciclo, alguma coisa assim, para que ele não tenha como escapar. Porque naquela época, como ele estava sem luta, em geral é o período que eles usam, achando que não vão ser tão testados, né? É o período que eles usariam, em tese, para poder escapar da fiscalização. Então, hoje em dia, a usada que controla essa parte, né, do antidoping. O problema é que, às vezes, a atuação da usada ela é questionável, né? Você vê o caso, por exemplo, do John Jones, né? O John Jones, ele recebeu algumas leniências na usada que pesquisem aí para vocês saberem, porque é bem complexa a questão, mas assim, ele continuou com algumas amostras, né, bem suspeitas e ele continuou lutando. Agora, o pobre do Lyoto chegou a pegar uma punição de 2 anos depois de ele confessar que usou uma substância, só que ele confessou, para resumir, ele confessou que ele usou uma substância que não estava nem listada no site brasileiro da usada, ou seja, ele não era obrigado a saber, mas como a gente já falou, se a substância está no seu corpo, você tomou. O problema é que não era proibido, pelo menos no site que ele usava para se basear, que era o site brasileiro. E ele confessou, só que quando ele faz o antidoping, não aparece na amostra dele a substância. Ele acabou dizendo, por ele confessar, ele pegou 2 anos de suspensão. Aí o John Jones não confessa, é pego, pega 6 meses. Difícil, né? Então, realmente existe um raciocínio aí meio complicado nesse caso aí. Mas, enfim, cabe análises aí, estudo sobre a questão. Mas a usada está aí para ficar e vai continuar fiscalizando os atletas ferrenhamente. O tema, toda a temática atendente ao doping, ela é sempre delicada, né? A gente tem posicionamentos aqui e acolá e realmente é complexo, a fiscalização é bem rígida. E recorrer num caso desse, recorrer de uma decisão da usada, requer uma quantia considerável de dinheiro, né? Às vezes o atleta prefere tomar suspensão do que arriscar. É uma crítica extensiva, né? A gente vê muito isso nos outros tribunais também. Então a gente vai se encaminhando para o encerramento, a gente vai literalmente para a última pergunta, e acho que é um tema muito quentinho, é um tema que a gente teve um passo a mais hoje, um passo evolutivo, querendo ou não, principalmente para a gente que está aí acompanhando a normativa, a legislação que regula o esporte. Hoje a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, né, da Câmara, ela deu mais um passo, ela aprovou o projeto de lei da nova Lei Geral do Desporto. É um projeto de lei de 2017, mas ele envolve diversas temáticas, inclusive uma delas é justamente atendente à profissionalização da condição de atleta. A gente sabe que a nossa Lei Pelé hoje, com a popular coxa de retalhos que a gente chama, ela traz aí na sua interpretação apenas um jogador de futebol como um atleta profissional, isso a gente sabe que termina deixando muitas lacunas, que a gente sabe que o esporte é muito, muito além de futebol. Então, para a gente estar acompanhando, a gente fica entusiasmado. E como a gente teve essa notícia hoje, acho que nada mais justo, nada mais proporcional do que abrir imagem para você, Elton, falar de que forma a nova Lei Geral do Desporto ela vai interferir na temática dos esportes de combate, se tem alguma coisa especial, algo que você acha prudente trazer aqui para a gente, já que ela está abarcando aí, ela está realmente vindo para tentar, de alguma forma, trazer novos passos, né? Fazer com que a gente suba degraus rumo à profissionalização, uma maior lucidez do esporte nacional. Entendi. Eu fico feliz com a aprovação, né? O que a gente tem hoje em dia em relação à consideração dos esportes de combate como esporte profissional, né? Basicamente seria através da própria Lei Pelé, que ainda está vigente. O problema é o seguinte, a Lei Pelé não, pela análise dela, em relação à questão de competição, tá? Ela não considera o artista marcial, o lutador de MMA, como atleta profissional, porque ela exige que você faça um contrato com entidade desportiva, que nenhum lutador, até segunda ordem, tem. Você não tem essa configuração. Então, o lutador de MMA não é considerado profissional. Ele luta, em relação à questão profissional, contrato trabalhista, ele luta à margem da lei, né? Luta por contrato de adesão. Né? Faz aquele contratozinho de gaveta lá, com algumas lutas e tal, luta e depois vai embora. Não tem vínculo nenhum com o evento, até segunda ordem. Né? O problema que a gente tem é que isso aí precariza a relação do lutador com o evento e não existe a obrigação de você fazer um seguro, né, como dispõe a própria Lei Pelé. Diferente do que a gente tem hoje, o PL, se aprovado nessa configuração, né, se não houver nenhuma mudança
não houver nenhum veto presidencial em relação a isso, seguindo a saga das comissões que ele precisa atravessar para que ele possa, de fato, vir à luz, né? Possa deixar de ser projeto para virar lei. O que a gente tem hoje é o seguinte, né? O artigo 80, ele prevê o pagamento, que o evento, na verdade, faça seguro de vida e acidente. Por quê? Se eu não me engano, no artigo 69, ele prevê que o lutador, não, na verdade, o atleta profissional, ele será considerado profissional, né, se aquela atividade esportiva for a principal fonte de renda dele. A maioria dos lutadores tem como principal fonte de renda a luta. Não só no MMA, por exemplo, um lutador de kickboxing. Se ele afere a principal renda dele através da luta, ele vai ser considerado um atleta profissional. Mas tem gente que vai dizer assim, mas o cara é também professor. Às vezes ele é professor porque ele precisa ficar em alguma função para ele poder receber alguma coisa até chegar a uma luta. Então não é razoável que você exija que ele espere uma luta para... espere uma luta para você ser considerado atleta profissional. Então, o que o artigo diz, né, do PLS, né? O que o artigo diz? Ele diz o seguinte, que o atleta será considerado profissional se ele desempenhar na atividade esportiva a sua principal fonte de renda. Então, como a maioria dos lutadores só luta, ou luta, né, como a principal função, aquela que ele ofere a principal renda, faz alguma coisa ou outra por fora, ele vai ser considerado profissional. Como ele é considerado profissional, no artigo 80 tem a previsão do atleta profissional, né, tendo contrato com o evento tem a obrigação de fazer seguro de vida e acidente. O problema que a gente enxerga nisso é o seguinte, a maioria dos eventos brasileiros não tem estrutura para oferecer seguro de vida e acidente, porque isso, por si só, é caro. O UFC já tem seguro de vida e acidente dos atletas, mas os eventos menores, né? Então, algum tempo atrás, houve uma fiscalização em alguns eventos de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho assinou firmou um TAC com alguns eventos que eles seriam obrigados a aderir a essa regra antes do PL existir, se quer existir. Então, já havia essa obrigação com esses eventos para que eles fizessem lutas, né? Algum tempo atrás, eu escrevi até um artigo para o Lei em Campo falando de um atleta que faleceu num evento, né, de kickboxing. E por conta disso, justamente por isso o Ministério Público começou a apertar mais nos eventos para evitar que aquilo ocorresse novamente. Foi uma situação sui generis, né? O rapaz lutou, depois se sentiu mal e acabou vindo a óbito. E, enfim, ele disse que não estava se sentindo bem na hora. E aí ainda estão investigando, o evento foi responsabilizado penalmente, os organizadores estão respondendo processo criminal. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre de olho na saúde do atleta. Eu vejo a questão dos seguros como uma coisa, para mim, saudável, né? Por assim dizer, né? Porque a gente fala em saúde saudável. Eu acho uma coisa positiva. Muitos eventos vão dizer assim, poxa, Elton, mas você vai acabar com o evento. Eu falei, tudo bem, a gente pode até pensar que isso vai prejudicar, mas em algum momento a gente precisa entender que isso é necessário, porque os atletas, a gente está fazendo vários estudos, tem feito vários estudos aí, muitos atletas não estão se aposentando nas melhores condições, estão com lesões, estão com problemas de saúde, não estão rendendo mais em atividades simples, como dar aula, por exemplo, que é uma coisa que eles fazem depois que acaba o tempo útil de vida deles. Então a gente não pode exigir que eles fiquem o tempo todo sem tendo nenhum tipo de ressalva, sendo que eles entregam a vida para dar entretenimento para a gente, no final é isso que eles recebem, né? Não tem nenhum INSS, não tem nada. Então a gente tem que pensar na pós-vida útil dos atletas, até porque, como outros atletas, eles também têm que ter direito àquilo que outros atletas já têm. Então é bom a gente começar a pensar mais nesse lado do esporte de combate, porque ele tem, infelizmente, pela questão da violência, que acaba sendo necessária, ele precisa se modernizar nesse sentido para que os atletas possam ter uma vida, um resto de vida mais digno. Gostei muito desse termo, pós-vida útil do atleta, achei muito interessante. É realmente importante, porque como o Mário falou, a gente fala muito do atleta, do jogador de futebol, e muito pouco se vê as pessoas discutindo, principalmente sobre a qualidade de vida do atleta de esportes de combate também. Então, muito obrigada, doutor, pelas considerações, por todas as informações e ensinamentos que o doutor deu hoje aqui na nossa live. A gente vai finalizando. Se alguém tiver mais alguma pergunta e queira fazer, aproveita, esse é o momento. E queria agradecer a presença de todo mundo que assistiu, a presença do Mário, a presença do Dr. Elton.
muito obrigada por todo o ensinamento, como eu falei, porque é sempre muito bom ter você com a gente, ensinando, falando sobre esportes de combate, sobre justiça trabalhista também, né? Sempre a ênfase. Então, muito obrigada. Eu acho que o TST e o STF acompanham o grupo, né? Porque a gente discute essas questões de execução. Exatamente. Exatamente. Toda vez que eu abro esse grupo, eu tô com papelzinho e caneta na mão agora, porque eu já tô vendo que tá tendo jurisprudência de lá, pô. Então... Eu também, tá aqui, ó, meu caderninho aqui, tudo anotado. Aí tá certo, tá no roteiro. Então, maravilha, gente. Obrigado, Carol. Antes do encerramento, eu não posso de jeito nenhum deixar de mandar um abraço gigantesco pro nosso querido Luiz Felipe. Ele que tá aí fixado, provavelmente tá assistindo a gente através do Instagram da Cabo MMA. Ano passado, nesse mês passado, ele estava no JET, precisou se ausentar, mas ele sabe que o coração do JET tem um espaço gigantesco para ele. Sempre, amigo. Um abraço gigante. Você é um poço de conhecimento também no âmbito dos esportes de combate. A gente está hoje aqui com a figura de Elton, mas você sabe que você tem mais do que convidado para uma próxima oportunidade você trazer o seu conhecimento aqui para a gente. Deixou 3 corações, um para cada um aí. Aí tá certo. O homem é democrático demais. O homem é democrático demais. Demais. Compliance, o cara é diretor de compliance, rapaz. Ele tem que fazer tudo certinho. Exatamente. É tudo deixar os agradecimentos também, gente, para meus colegas que eu vi aí, amigos que participaram. Eles fizeram comentários, o Orlando aí, que é o maior árbitro de kickboxing no Brasil. A Carol, enfim, dispensa comentário, né? A doutora Carol aí, uma fera em direito desportivo. Léo, Igor, Simone, esse pessoal aí que só agrega no conhecimento que eu tenho, né? Direito esportivo, que só me ajuda com isso, né? Agradeço muito, muito, muito a parceria de vocês, a amizade, principalmente. Vocês são seres humanos excelentes. Júlia e Mário também. Agradeço demais a participação, de ter participado, né? O convite também, como eu falo, o convite para mim, de vocês é condução coercitiva, força de liminar. Pode vir aqui, né? E sem algema. Não, e a gente tem que agradecer. Você é uma figura tão exemplar, está sempre disposto. Manda uma dúvida no grupo, o Elton responde na hora, se precisar. Não precisa ser um áudio de 10 minutos, né, Júlia? Tô fazendo um menorzinho. Pode ser, sim. Porque vai ser um áudio de 10 minutos, assim, essencial para o nosso aprendizado. Obrigado. Então, fica à vontade. Grave em Gênesis inteira, meu amigo. Que lhe ouvir é sempre maravilhoso. E é dessa forma que a gente encerra. Eu também estendo meu agradecimento, sigo integralmente sua relatoria. O GED é família, é por isso que a gente está aqui hoje, que a gente está todos os dias se ajudando, um de certo modo ali contribuindo com o outro. E você, Elton, dispensa comentários, além de um cara extremamente inteligente, é um ser humano excepcional. E reitero o que eu falei nesse prazer ter você na condição de amigo, apesar de alguns milhares de quilômetros de distância, né? Mas em breve a gente resolve essa bronca aí, com certeza. Já. Faltam menos 60 dias. Contagem-se. Vamos embora. Gente, um abração aí, boa noite para todo mundo. Obrigada, muito obrigado pela audiência de coração. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.